Queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, amém. Meu nome é Zilda Mendes, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu ando sumida, né? Eu já dei essa explicação. É, eu tenho ido ao médico, ido a exames e assim, tenho tentado gravar nas horas que eu consigo, né? E quando eu tô aqui em casa, porque eu trabalho aqui na minha casa, eu comecei a fazer alguns shots, né, para colocar aqui também, que são aqueles bem curtinhos, para vocês verem como que é meu dia. Por exemplo, é domingo, né, que foi ontem, eu trabalhei, e então eu falei, gente, eu vou começar a colocar, porque aí o povo vai ver como é meu dia a dia. Então, e talvez eu também possa estar gravando quando eu sair, né? Me falaram, por que você não faz esses pequenininhos e coloca lá que o pessoal pelo menos vai ver que você não tá totalmente sumida gravando os seus vídeos, mas está fazendo as coisas, então eles vão entender. E eu falei, é uma boa ideia. Então eu quero ver se eu consigo fazer isso sim, tá? Eu quero, antes de falar da palavra do Senhor hoje, que eu quero ler aqui, eu quero pedir para que você já deixe seu like, para que você já interage, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam estar ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir. Eu era nova, né, na fé, quando eu ouvi essa palavra e também eu li essa palavra, né, que está escrita aqui e eu falei, nossa, como é interessante. Então nós temos que falar assim. Não importa se vem críticas, sabe? Se vem pessoas difamando você, pessoa que se inscreve no seu canal só para difamar você, só para falar mal dos seus vídeos e querendo te parar. Então eu aprendi aquela frase que eu sempre falo, né? O medo, ele não te impede de você morrer. O medo, ele te impede de você viver. O que? O melhor que Deus tem para você. Então não deixa o medo te parar, sabe? Mostra pro medo que você tem um Deus, que esse Deus é maior que tudo, é melhor e poderoso, maior do que tudo e todos. Amém? Então hoje eu quero ler aqui em Romanos 12, o 9, que fala assim, ó: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apregando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí aqui no 14 diz assim, ó: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Também tem aqui no mesmo versículo, né? No mesmo capítulo, aliás, no versículo 19 diz assim: não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, que eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então aqui a palavra do Senhor, ela é bem clara: amai-vos uns aos outros. Eu acredito que também quando eu fiz alguns vídeos e as pessoas começaram a falar que eu não tinha conteúdo, que eu não tinha, que eu não sabia falar, né? Que eu não sabia ler, que eu não sabia explicar, que eu não sabia um monte de coisa, eu cheguei a pensar em parar de falar, sabe? Eu falei, gente, tem tanta gente, né, sábia que fala, tanta gente que sabe fazer os vídeos, sabe, né, tem um telefone bom, tem um ambiente legal, mas eu também vi uma frase que fala assim, ó: primeiro você começa, depois você melhora. Então eu tô no meu começo. E eu coloquei isso na minha mente. Eu não sou uma profissional,
Eu sou apenas uma pessoa querendo falar do amor de Deus nos meus vídeos. Gente, porque daqui a pouco o Senhor, ele vai vir buscar a igreja dele. E o que que eu fiz? Se eu não puder pregar aqui, falar aqui do amor dele, mesmo que seja em vídeos pequenos, né? O que que eu vou levar para o céu? Eu sei que eu tenho poucos inscritos ainda, eu tenho bem pouco, meu canal é bem novinho, mas eu quero dizer para vocês que não é porque eu eu já fiz, gente, curso de teologia, né? Eu já falei para vocês aqui, eu já fiz vários cursos quando eles dão, eu já fui em vários encontros e é claro que eu ainda não sou pastora, eu sou auxiliar de pastores. Então, eu estou aprendendo. Cada dia que eu leio a palavra, eu estou aprendendo. Hoje mesmo eu já li Neemias, né? Então, assim, não quer dizer que porque a gente lê, a gente fica expert. Hoje eu já não estou falando de Neemias, até porque eu achei no início, né? Ele vai orar para Jerusalém, né? Vai construir um muro de Jerusalém. E aí? Ele é um profeta pequeno, mas não quer dizer que ele não fez nada. Ele fez muita coisa e Deus o abençoou grandemente. Então, gente, nós temos que entender que não é porque eu tô aqui falando da palavra que é claro que eu não sou uma grande pregadora, eu não sou uma grande pessoa que fala que gente, tem gente, muita gente que fala do amor de Deus, sabe? Que fala das coisas da Bíblia, assim, como sabe? Explicando, assim, nos mínimos detalhes, que eu sou fã mesmo. Eu leio a palavra do Senhor, eu entendo, é, mas eu não sou uma grande pregadora, não sou uma grande profeta, não sou uma grande pessoa que leva a palavra. Não, eu sou a menor, eu sou a Ó, para vocês terem noção, eu sempre falo assim, a minha mãe, não é bonito, né? Mas eu falo assim que a minha mãe, ela teve 8 filhos. Eu morei com meus padrinhos até 6 anos, eu acho. É porque eu lembro de ir para casa da minha mãe e minhas irmãs já tinham nascido. Elas nasceram dia 20 de abril e eu faço aniversário dia 2 de maio, então bem pouco tempo, né? Mas eu lembro que minhas irmãs já tinham nascido quando eu voltei para, quando eu fui morar com meus pais. E eu tenho isso assim dentro de mim assim que é claro que é o inimigo que coloca, né? Que minha mãe não me ama e minha mãe não tá nem aí pra mim e tudo mais, mas tá tudo bem também, porque eu tenho um Deus. E esse Deus ele me supre, sabe? É, então, assim, eu tô meio que desabafando aqui, por quê? Porque eu falei, eu vou gravar, vou contar para as pessoas, porque nem todo mundo eles entendem o que a gente passa, sabe? Então, às vezes eu ligo lá na minha mãe e falo, oi, mamãe, tá tudo bem? Aí, e se eu ficar uma semana sem ligar para ela, ela nunca me liga, sabe? E eu tenho uma outra irmã que ela é mais velha que eu, 1 ano só, 1 ano e pouquinho, eu acho. E ela, se eu, minha mãe liga para ela todos os dias. E quando eu morava em Goiânia, a minha irmã também mora lá, né? Então minha mãe ia para Goiânia e minha mãe ficava só na casa da minha irmã. Minha mãe não ficava na minha casa. Ai, Zilda, por quê? Gente, eu trabalho, né? Eu sempre trabalhei e quando eu morava em Goiânia não era diferente. Então, para chegar no meu serviço, eu levantava muito cedo. A minha irmã não trabalhava, mas, enfim, nós somos 4 mulheres, né? E minha mãe, ela ia só para casa dessa minha irmã e as outras ela não ia. E, assim, se ela ia,
É só um pouquinho que ela ia na casa de outro, ela tirava um dia para ir na casa das três, né? E voltava para casa da mais velha. Então, assim, a gente meio que. Tô falando de mim, né? Eu me sinto meia rejeitada pela minha mãe. Eu não sei porquê, assim, sabe? Meu pai, ele não era presente. Meu pai, ele trabalhava fora, então ele só vinha, eu acho que era, eu não sei se era uma vez no mês, se era de 15 em 15 dias, se era todo final de semana. A gente era criança, então não lembro desses detalhes. Mas eu lembro que ele não ficava em casa. Então quem ficava à noite era minha mãe. E minha mãe, ela trabalhava também. Então, assim, a gente não tinha assim conversa. Então, essas irmãs minhas, quando elas nasceram, eu já fiz 6 anos. Então, a gente que cuidou dela, eu e essa minha irmã mais velha, a gente cuidou delas. Então, meio que elas é, obedecia mais a mim e a minha irmã, porque era a gente que tinha contato com elas. Então, aí elas cresceram e tal, né? Então, assim, eu não sei por que razão a minha mãe trata a gente com indiferença, sabe? Mas eu amo a minha mãe do mesmo jeito, eu só não vou muito, muito lá. Quando eu me separei, que eu fui para casa da minha mãe, então minha mãe, ela ficava falando mal de mim para os outros irmãos. Ai, ela separou e tá aqui em casa. E a minha irmã me mostrou a conversa. Aí eu fiquei triste e saí de lá. Então, assim, a gente pensa assim, não, com o tempo muda, né? Com o tempo tudo muda. Mas não mudou. Então, hoje eu meio que tô dando um desabafo aqui, né? Mas eu amo a minha mãe, amo cada um dos meus irmãos, ninguém tem culpa, sabe? E talvez foi isso que ela recebeu dos pais dela, né? E talvez é isso que eu tô recebendo. Então, é isso e eu quero pedir oração para vocês, que hoje eu meio que dei um desabafo aqui, mas eu não. Eu me sinto bem estar sozinha. Isso é normal, gente? Me ajuda aí, escreve aí, fala aí comigo se isso é normal. Gostar de ficar sozinha. Amém?